Salve, salve, povo amado de Deus. Que bom, estamos aqui mais uma vez, em mais um episódio aí da nossa gravação do podcast Rap Total, lá com Rei, Rivas e Ravel, os 3 R's, né? E então estamos aqui aos poucos, né, passando essas mensagens para vocês, mas agora estamos chegando já na fase final, né? Amém? Provavelmente vamos fazer só o último vídeo, que será a conclusão de todos esses vídeos aqui que nós colocamos diante de vocês. Bom, nesse vídeo aqui, amados, a gente continua o nosso bate-papo, né? E o Rei então fala sobre a minha sumida que eu dei, que realmente eu saí, né, de cena, e aí fui me preparar, fui estudar, fui realmente buscar Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, porque eu precisava me encher de Deus, eu precisava buscar sabedoria, buscar entendimento. E aí entrei no curso de teologia, fui estudar teologia para que eu não saísse falando e fazendo coisas que iriam entristecer ao Senhor e que também não condiz com a palavra de Deus, não é verdade? Então o Rei ali pergunta sobre a minha conversão, que realmente foi um processo assim maravilhoso, foi um processo tremendo, é muito dolorido, porque o arrependimento ele causa dor, queridos. Por isso que a palavra do Senhor nos chama ao arrependimento, conforme está lá em Atos 3:19, que diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. Ou seja, se a gente não se arrepender verdadeiramente, genuinamente de coração, os nossos pecados não são cancelados diante de Deus. Então precisamos passar por esse processo, né, de arrependimento, de depois eu vim fazer a minha confissão de fé, confessar que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, e também entrei no processo de transformação, né? É um processo de santificação, conforme diz lá em Hebreus, que sem santificação nós não veremos a Deus. Então nós precisamos nos santificar a cada dia, entendeu? Então passamos ali por esse processo, porque eu precisava me libertar, eu precisava sair daquele mundo que eu estava vivendo e agora viver uma nova vida, assim conforme 2 Coríntios 5:17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então eu agora precisava levar uma vida nova com Deus, uma vida de transformação. Amém? Então eu precisava cortar essas cordas que me prendiam ainda na Discovery, eu precisava me libertar de tudo isso. E aí que eu entendi a importância que essa gravadora tinha na minha vida, e eu precisava destronar ela do meu coração para que o Senhor viesse a tronar. E então fui me preparar, e nisso eu fui recebendo a palavra de Deus foi entrando na minha vida, foi me mudando, foi me transformando, e eu tive o privilégio, o prazer de trabalhar para o Senhor. Amém? Depois que terminei meu curso de teologia, 4 anos, e aí então fui consagrado ao ministério pastoral, e então de lá para cá fizemos a obra de Deus, conforme a gente relata aí, né? A preocupação também que eu tinha, não só por mim, mas por cada membro da Discovery, por cada integrante da Discovery. A gente sempre orou e pediu a Deus para que Deus tocasse a vida desses jovens e para que eles venham ter verdadeiramente um encontro com Deus. Então esse hoje é o desejo do meu coração, hoje são as minhas orações diante de Deus. Amém? Então eu espero que vocês gostem desse volume 10 agora, parte 10 do vídeo. Amém? Depois teremos só mais um, que é a finalização, o final, a conclusão de tudo. E eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui nos acompanhando e pedir que não deixem de se inscrever no grupo, deixar seu like, tocar o sininho, marcar todas. Amém? Assim vocês vão estar me ajudando a continuar com essa missão tão maravilhosa que o Senhor me confiou. E eu preciso da ajuda de cada um de vocês através da inscrição. Amém? Você pode se inscrever no grupo. Se você se inscreveu no grupo, isso não quer dizer que você tem que acompanhar o grupo, não. Pelo contrário, a sua inscrição ela é fundamental. Você vai receber um aviso, porque quando você toca no sininho e marca todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai receber aí a notificação. Se você quiser, assiste. Se não quiser, não assista, tá certo?
Então fique à vontade e eu peço, em nome de Jesus, nos ajude. Amém? Divulgue para quem vocês puderem. Às vezes você não é evangélico, não gosta, mas pode ter alguém na sua família que é um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão, um primo, e de repente você está aí nos ajudando a levar essa palavra a todas as pessoas que precisam, tudo bem? Então é isso aí, fique com Deus, espero que vocês gostem desse vídeo de número 10 e breve estaremos dando encerramento a essa fase, né, desses vídeos, porque aí voltamos àqueles vídeos que toda a nossa família, Palavra de Vida Gerando Vidas, já estão acostumados, que é o alimento da palavra, a ministração da palavra, tudo bem? Então é isso, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando e me seguindo até agora. Tenho certeza que Deus vai abençoar vocês poderosamente, porque as nossas orações têm sido nesse sentido, tudo bem? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ô Genivaldo, e assim, mano, nós conhecemos aqui, cara, tá sendo uma oportunidade assim de ouro, porque assim, tu sumiu, né, mano? Sumiu. Você vendeu a Discovery, até nós que era teu amigo assim, né, não achou, mano, o Genivaldo, pá, só veio a notícia que virou pastor. Mas, Genivaldo, tem uma parte da tua caminhada, mano, que eu, assim, só se você quiser, mas seria legal, mano, tu dar a ideia como é que foi a conversão, mano. Em que momento, eu sei, mas o povo não sabe. Olha, meu irmão, é o seguinte, aqui em Brasília tava rolando uma blitz da Polícia Federal nas lojas de disco. E aí, a Discodil, de lojas grandes aqui, caíram. 2001. E aí foram, né, as Discovery, como viviam blá 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 todo, caiu também. E aí levaram a gente em cana. E o rei do meu lado, velho. O rei do meu lado. Até na hora que eu tava sendo preso, o rei era meu segurança. Fui junto, velho. Foi junto. E aí cheguei lá, levei um chá doido e o rei lá do meu lado, velho. Não abria não. Até que escureceu, eu falei, rei, vai embora, velho, porque pelo jeito aqui vai rolar. E aí, meu irmão, fui preso. E aí dei meu depoimento, depois que eu dei meu depoimento, o delegado até disse, mas isso aqui eu não posso relaxar sua prisão, porque foi um colega meu que fez, mas eu não vejo aqui nenhum indício para você ficar preso. Mas é que podia fazer. Aí eu tava pagando um advogado, ele correndo lá por fora com arroz, e aí, meu irmão, eu vi, aí foi aí que começou, sabe, que é a minha visão de Deus. Quanto tempo você ficou lá, Genivaldo? Cara, eu fiquei 3 dias. 3 dias. É igual, tipo, Jesus ficou 3 dias para ressuscitar, né? Sexta, sábado, domingo. E aí, olha, eu fui em Cana, né? Fui lá pra trás das grades, coisa que eu nunca tinha passado nem na frente de uma delegacia. De repente lá atrás das grades. E aí quando cheguei lá tinha um estelionatário internacional, italiano, o cara falava 4 idiomas, cara. Inteligente pra caramba. E aí, meu irmão, eu deitei no beliche em cima, quando eu tô deitado, eu só escuto uma voz dentro da minha cabeça. Genivaldo. Cara, e aí eu achando que eu tava ficando doido pela pressão que eu passei o dia todo. Eu digo, pô, o que é que tá acontecendo comigo aqui, velho? E aí, cara, começou a vir Isaías, eu trouxe até a Bíblia aqui pra mim não esquecer, a passagem da bem na íntegra. Começou a vir exatamente a minha cabeça, cara, essa passagem de Isaías 59, 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Cara, essa palavra entrou dentro de mim assim, uma força tão forte, cara, que eu caí. E aí comecei a chorar, o italiano estava comigo, sabia porcaria nenhuma do que estava acontecendo comigo. Aí eu comecei a gritar dentro da cela. Falei, Deus, se é tu que está comigo aqui dentro dessa parada agora, eu quero então, Senhor, que tu muda a minha vida. Eu não quero ser um hipócrita, como eu vejo muito crente aí. Se é para mim te seguir, eu quero que tu realmente me converta.
Aí, sabe, eu falei, olha, eu tenho uma mulher em casa que muitas vezes eu não consigo nem olhar na cara dela. Eu não sinto mais nada por ela. Mas se essa é a mulher que tu tem pra mim viver a minha vida com ela, coloca a mão no meu coração por ela. Ah, meu irmão, foi só eu falar isso. Cara, lá fora, tudo desenrolou. Logo em seguida chegou um advogado, chegou o meu alvará de soltura. E eu saí. Quando eu saí, encontrei minha mulher lá fora. Abracei ela, beijei ela e falei pra ela que eu amava. E aí, meu irmão, de lá pra cá, o nosso casamento só se fortaleceu cada vez mais. E aí o que acontece? Aí eu comecei a buscar a Deus. E na medida que eu fui buscando a Deus, eu vi uma grande importância que a Discovery tinha na minha vida e que eu precisava destronar ela do meu coração. Eu precisava tirar ela da minha vida, porque senão eu não iria conseguir servir a Deus. Porque a própria Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. E aí então eu me posicionei, entreguei minha vida a Cristo verdadeiramente, aí eu comecei a grande batalha da minha vida. Essa, hein, Genivaldo? Cara, isso que você falou é pesado, né? É complicado, assim. E o cara viver isso é muito cabuloso. Mas a gente entende, vê você falando isso, e você fala, servir aos dois senhores, é porque a Discovery, querendo ou não, era aquela visão do business, né, velho? É a visão do dinheiro, de ganhar. Isso era natural, claro. Não, é isso aí, cara. Pra você fazer parte do movimento desse, você tem que entrar nesses holofotes. Você entendeu? Eu mesmo entrava na MTV. Quando eu entrei na MTV, na minha frente era Martim da Vila, Bezerra da Silva, os grandes nomes da música popular brasileira, tudo ali junto comigo. Você entendeu? E aqueles caras ali, entendeu? Viviam a vida deles, porque é muito ilusória, entendeu? A vida, esses holofotes. A gente tem que ser muito forte, entendeu? E aí o que acontece? Eu comecei a ver que por trás disso existe uma hipocrisia muito grande. Que os caras pregavam o amor, mas não viviam o amor. Só falavam esse amor, mas muitos diziam que amava a mulher, mas se separava dela, largava ela, e aí, entendeu? Isso começou a vir esses conflitos na minha cabeça, e eu vendo que realmente, sabe, então, a gente, sabe, eu cheguei lá, por exemplo, fui no banheiro lá do evento da MTV, quando eu chego lá, tá aqueles artistas que eu admirava na televisão, os caras que eram os caras da televisão, os caras lá tudo brigando com cocaína em cima de uma pia de banheiro. Só, sabe, homens velhos, barbudo, de cabeça branca, só faltava sair dos tapas por causa de droga. Aí eu digo, pô, a vida desses caras. Aí me colocaram eu e a dona Rosa no hotel. Quando eu cheguei no corredor do hotel, tava o povo tudo pelado no corredor, homem beijando homem, mulher beijando mulher. Sabe, esse tipo de ambiente eu não podia mais compactuar. E quanto mais a Discovery crescesse, mais eu iria tá dentro. Eu iria, sabe o que? Eu iria encontrar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, e sem falar também o quanto a Discovery estava na minha vida, cara. Eu mergulhei, olha, eu entrei na Discovery de cabeça, né? Sabe, eu não enxergava mais nada. Olha, eu tava me afastando da minha mulher, me afastando da minha família, você entendeu? Porque eles não concordavam, entendeu? E eu queria provar para eles que eu estava certo e que eu não precisava deles. Então, quando isso tudo aconteceu na minha vida, eu comecei a rever os meus valores. Sabe, eu comecei a rever a importância da minha esposa na minha vida, a importância dos meus filhos na minha vida, sabe? A importância da minha vida que eu precisava viver, cara. Porque a Discovery foi ganhando uma dimensão e no meio disso também veio uma série de perseguições, entendeu? De invejosos, de pessoas, sabe, que querem, não querem trabalhar de forma legal e querem, sabe, prejudicar as pessoas na intenção de se dar bem. Entendeu? Então, teve tudo isso. Sabe, então, hoje, sabe, eu vivo com um salário de R$ 1.200 por mês. Mas, graças a Deus, na minha mesa não falta nada. Entendeu? Hoje eu trabalho de empregado numa empresa de carteira registrada. Entendeu? Então, isso passou. Entendeu? É por isso que algumas mídias ainda me chamam, né, mas, sabe, eu vim aqui mais, né, por consideração ao Paulinho, ao Rivas, sabe, ao movimento hip hop do DF, que foi muito parceirão meu aqui, entendeu? Tu recebeu o convite de mais alguém? Recebi, entendeu? Não é melhor a gente deixar, né, por essa parte. Vai evitar? Evitar. Entendeu? Então, queridos, é isso, sabe, é a gente deixar verdadeiramente Deus transformar a nossa vida.
E olha, de lá pra cá são 21 anos que a gente, né, 21 anos que a gente tá fora de Brasília. E aí nós pegamos a estrada, e aí eu arregacei as mangas para trabalhar para Jesus e fazer a obra de Deus da forma correta, como a palavra nos chama. É muito difícil. É muito difícil. Porque para todo lugar que você vai, o dinheiro precisa de dinheiro para abrir portas. Você precisa de dinheiro para pagar uma passagem. Você precisa de dinheiro para ajudar alguém que não tem um bujão de gás em casa. Você precisa de dinheiro para trazer uma cesta básica para alguém que não tem. Tudo envolve dinheiro. E fazer a obra de Deus não é diferente. E sem falar que quando você está fazendo a obra de Deus, acaba as pessoas se marginalizando. Você quer ver uma coisa que é muito marginalizada? O dízimo. Né? O dízimo é muito marginalizado. Por quê? Porque tem muitos picaretas infiltrados dentro do evangelho, enganando as pessoas, enrolando as pessoas. E aí essa foi a intenção, sabe, de nós criarmos o nosso canal Palavra de Vida Gerando Vidas, para a gente ensinar a Bíblia verdadeiramente como ela é. Entendeu? Para escapar dessas armadilhas que aparecem. E no meio disso tudo a gente andou já uma boa parte do Brasil, né? Legal. E implantando igrejas, pregando o evangelho. Genivaldo, olha só, na tua conversão, eu me lembro de uma vez que a gente trocou uma ideia e tal, lá no Tonique ainda e tal, você falou justamente sobre assim, você tinha uma lista de nomes que você estava orando por essa galera para poder se converter. E era a rapaziada do rap, era a galera que estava do selo, dentro da Discovery e tal. Isso. Como é que tá essa lista, meu querido? Essa lista se cumpriu? Já foi? Não foi? Quantos que já foram? Quantos que não foram? Como é que é? Olha, Rivas, essa lista... Eu lembro bem disso. Essa lista, não somente eu e minha família oramos, mas todas as igrejas que eu ia, eu deixava uma cópia. Eu deixava uma cópia em cada uma. E olha, eu não posso te dizer, né, com a quantidade, mas uma boa parte dessa galera hoje, assim não está no evangelho, mas tiveram, com certeza, já sendo, né, ali envolvidas pelo evangelho de alguma forma. Eu mesmo, olha, estou aqui diante de duas pessoas que, né, me orgulha muito. Que tava na lista, né? A lista de Schindler. E outra coisa que A lista de Genivaldo. Aquele lá o Ravelzão só escapou porque eu não sabia o nome dele. Mas olha, a Rafa tá lá, Ex tá lá, Gog tá lá, todos, né, os que ainda não chegaram. E sabe, eu creio que eles irão chegar no momento de Deus. E um camarada, talvez você não conheça ele, claro, eu vou falar o nome dele porque ele já trocou essa ideia comigo várias vezes, é o Heitor Valente, meu brother, mano. Heitor Valente chegou pra mim e falou o seguinte, falou, Rivas, você foi o culpado. Vai ver. Você foi o culpado, mano, agora eu entendi, velho. Porque depois que você se converteu, aí veio não sei quem, aí foi esse, foi aquele. Aí eu quero falar pro Heitor Valente que a culpa não é minha. O primeiro é ele aqui. Galera, eu já tô passando a responsabilidade. meu Eu fui o irmão. primeiro. E aí me lembro daquele convite da casinha que foi armada. Foi todo um processo. Olha só, ele tava no meu radar. E aí eu falei pra Rose, ó, vai ter um encontro. Eu vou chamar o Cabala. A Rose falou, rapaz, já não vai deixar ele não, rapaz. Aí eu falei, mas eu vou convidar. Aí convidei ele falou, posso levar minha mulher? Eu falei, pode. Ela tá barriguda. Eu falei, não tem problema. Eu tinha uns 8 meses da ideia. 8 meses, olha lá quem tava lá. Aí eu falei, não tem problema, ela vai ser muito bem cuidada. A Rose se comprometeu comigo. Não, deixa ele trazer a Jane que eu cuido da Jane. Aí eu digo, tá bom. Aí quando ele chegou com a Jane, que entregou pra Rose lá, eu falei, aí ele saiu, né? Disse, vou ali dar um telefonema. Vou ali dar um telefonema. Aí eu colei com a Rose, falei, Rose, cola na Jane, que ele não consegue sair daqui sem ela. Cola, segura a Jane aí. Não deixa ela sair. Aí a Rose colou na Jane, e eu sei que com muita luta, esse neguinho querendo ir lá levar o carro lá na Ceilândia, voltar e queria levar a Jane. Foi, moleque. Eu falei, tá mole aí. Eu vou confessar, a gente vem riva, vamos embora. Demorou. Pô, Genivaldo, vou levar a gente lá e bababá, meti no carro pra sair fora, tá ligado? Aí sabe o que? Aí levei. Botei o negão no ônibus, que as mulheres iam pra uma chácara e os homens iam pra outra. Aí coloquei ele no ônibus junto com a galera e foi, que na época eu tinha a Blazer, eu fui com a Blazer pra lá porque eu tava mexendo na organização. Aí eu cheguei primeiro que eles e fiquei lá esperando o ônibus.
Quando o neguinho desceu, olhou pra mim e falou: tu preparou a casinha pra mim, né, Paraíba? Paraíba. Aí eu falei: não esquenta não, meu irmão, a casinha santa. Casinha gospel, moleque. E o mais louco, mano, assim, na conversão do Genivaldo, que ele se converteu, mas a loja continuou funcionando. Uhum. Aí, mano, todo dia de manhã, Cid Moreira, moleque, na Bíblia. Muita coisa do que eu sei da Bíblia hoje foi ouvindo os CDs do Cid Moreira. Todo dia. Todo dia, era 1 hora, velho. Que ele, ó, a loja abria 9 horas, né? De 9 às 10, Cid Moreira. Vamos abrir a loja de jeito. E ó, foi até fechar, foi de jeito, velho. Mas sabe por quê? Porque antes, velho, quando eu comecei a descobrir que ela tava mal das pernas, que ainda não mexia com rap do nada, o que acontece? Eu fui lá pro terreiro do velhinho, né? Do velhinho. Tava umas paradas lá e tal. E aí eu levava o charuto pra dentro da loja. E começava. E defumava a loja toda, eu mais arroz lá, morria de rir dentro da loja, e não resolvia porcaria nenhuma, velho. Sabe, eu acho que eu não tinha fé nem lá na religião lá, né? E aí não deu certo, sabe? E aí, graças a Deus teve misericórdia de mim e deu o rap, né? Essa foi doida, Pois é. velho.